Imagine que você tivesse a habilidade de hackear sistemas e de repente, um dia navegando pela Steam, você encontra uma falha que te permite colocar infinitas quantidades de dinheiro pagando apenas R$1 por isso. Isso realmente aconteceu. Hoje eu vou te contar o caso do incrível hacker que encontrou uma falha capaz de falir a Steam. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Sendo dos hackers e dos gamers, normalmente andam lado a lado, e os dois têm muita coisa em comum. Os dois são entusiastas de computadores, e às vezes a adrenalina de derrotar um boss muito difícil é a mesma para encontrar uma vulnerabilidade em uma empresa grande. E no caso de hoje, esses mundos ficaram ainda mais próximos. Imagine você, um apaixonado por games, com habilidades hackers, está um dia navegando pela Steam e decide colocar um dinheiro para comprar um jogo novo. Mas, como todo hacker, você decide procurar se existe alguma vulnerabilidade nessa seção da Steam e descobre uma falha no método de pagamento. Essa falha te permite colocar a quantidade máxima de créditos, que é R$200 aqui no Brasil, e pagar apenas R$1 por isso. O que você faria se fosse capaz disso? Isso seria um sonho? Algo impossível de acontecer? Bom, para muitos sim, mas esse foi um caso real e a pessoa que descobriu isso foi o hacker Dr. Bricks. Business Logic. Para entender como essa falha ocorre, primeiro precisamos saber de qual tipo é essa falha. Para quem não sabe, no hacking existem diversos tipos de falhas que podem ser exploradas. Falhas que acontecem no servidor, falhas que acontecem no lado do cliente, e existe um tipo de falha que acontece na lógica de execução de um site. Ela é chamada de Business Logic. Essa é uma vulnerabilidade que ocorre na forma que um site implementa e gerencia uma determinada parte do site, permitindo que um hacker faça ações indesejadas, mas apenas seguindo as configurações normais de um site. Um exemplo fácil para você compreender é o seguinte: imagine que você vai fazer uma compra na Nike e o total do seu carrinho for de R$200, mas no momento de pagar, você intercepta o request para o pagamento com a ferramenta hacker mais conhecida de todas, o Burp Suite, e altera o valor do seu carrinho para menos 200. Se o aplicativo não souber lidar com isso da maneira correta, ele pode aceitar essa requisição e sua compra, que era de 200, sair de graça. Foi algo parecido que o nosso Dr. Bricks fez na Steam. A falha que ele achou não precisava de nenhum conhecimento técnico, apenas um olhar atencioso. 2. Conhecendo a Steam. Agora que vocês já entenderam qual é o tipo da falha encontrada, nós precisamos saber como o site da Steam se comporta normalmente, para depois criarmos uma estratégia efetiva para atacá-lo. Como dizia Sun Tzu, na arte da guerra, você deve conhecer o seu inimigo. Só assim saberá a melhor maneira de derrotá-lo. Voltando para a Steam, você vem para a opção de adicionar fundos e seleciona o método de pagamento. Para nós, parece que tudo isso acontece muito rápido, mas no fundo está ocorrendo inúmeras requisições para o servidor para que tudo ocorra sem problemas. E nós precisamos ficar atentos em duas requisições específicas. O primeiro é um push request para checkout init transaction, com vários dados como parâmetro. E a resposta desse request é um JSON que contém o ID dessa transação. O que provavelmente acontece no back-end da Steam é que ela adiciona essa transação ao banco de dados dela, contendo o Transaction ID, que é o ID da transação, o valor a ser adicionado, o usuário que solicitou e outras informações importantes. Agora, vamos para o segundo request. E é basicamente um request para uma plataforma de pagamentos externa à Steam. No caso do Brasil, nós temos o Mercado Pago atuando. Mas, como quem achou a falha foi um gringo, lá a Steam utiliza a chamada Smart to Pay. E nesse caso temos um GET REQUEST com um link para essa plataforma externa, com vários parâmetros, sendo de novo o principal o ID da transação. No nosso exemplo, selecionamos o Pix como método de pagamento. Como todos sabemos, o Pix é um método de pagamento local utilizado no Brasil, mas a Steam é uma empresa que atua no mundo inteiro e vai ser difícil para ela interagir com todas as empresas locais de diferentes países no momento de pagar. Então, para facilitar isso, ela usa empresas como o Mercado Pago, a Smart to Pay, para fazer esse serviço para ela. Preste atenção, agora nós só vamos usar a Smart to Pay como exemplo, pois foi com ela que a falha ocorreu.
Então, mantenha esse nome em mente e pense nela como se fosse um mercado pago. Essa empresa funciona basicamente como uma ponte entre a Steam e os diferentes métodos de pagamentos ao redor do mundo. Por isso, a empresa de jogos só precisa fazer a integração com a Smart2Pay e ela fica responsável por fazer e organizar a conversa com mais de 200 métodos de pagamentos para diferentes países. Voltando para como a Steam funciona. Nesse momento, ela precisa de redirecionar o usuário de alguma maneira para a Smart2Pay com os devidos parâmetros, para que a outra empresa possa saber tudo dessa transação. Quem vai fazer ela, qual é o valor, para que conta tem que ser depositado. Todos esses dados devem ser informados de maneira correta. E são nesses parâmetros que a falha na lógica da Steam acontece. Os astros aqui vão ser os parâmetros de amount e de e-mail. Mantenha-os em mente que mais pra frente eu vou te mostrar como o hacker burlou o sistema da Steam apenas alterando o e-mail de cadastro. 3. Hash. A Steam também não facilitou. Para proteger os seus dados, ela usou uma hash, que é basicamente uma ferramenta que transforma qualquer tipo de informação em uma sequência fixa de caracteres. Imagine que você tem um documento grande e quer verificar se ele não foi alterado por ninguém. Para isso, você cria um hash desse documento. Ele é uma via de mão única e recebe uma coisa na entrada e gera um hash parecido com esse na saída. Se mudarmos qualquer dado na entrada, será gerada uma hash completamente diferente na saída. E nesse caso, temos a Steam usando o SH256, que é uma função hash que produz uma saída de 64 caracteres. Você não precisa decorar nada disso aqui para entender. Para vocês entenderem melhor, imagine que eu coloque no SH256 o parâmetro 123. Ele gerará a seguinte hash. Agora, se entrarmos com o parâmetro 124, ele gerará essa outra hash, completamente diferente. E o segredo para decifrar a hash é compartilhada apenas entre a Steam e a Smart2Pay. E é essa maneira que eles encontraram para proteger a conversa entre eles. Quando eu mando o request para a Smart2Pay, ela automaticamente cria um hash baseado nos meus valores. Se você mudar o valor de qualquer parâmetro, os hashes vão ser diferentes e a transação vai ser rejeitada. 4. Local de ataque. Nós não estamos interessados na integração entre a Smart2Pay e os provedores de pagamento. Nosso foco está na comunicação entre a Steam e a Smart2Pay. Quando a transação é realizada com sucesso, a Smart2Pay se comunica com a empresa de pagamentos escolhida pelo usuário e nenhum dado é enviado para a Steam do lado do cliente. O que acontece é que a Smart2Pay apenas informa a Steam que a transação com o ID X foi concluída com sucesso. Então a Steam olha para o seu banco de dados, localiza aquela transação e adiciona os fundos daquele usuário específico. Então, aonde está o bug? Lembra que eu disse a vocês que a mágica aconteceu nos parâmetros? Agora nós vamos dar uma olhada neles mais de perto. Nesse caso, eles estão usando os parâmetros um ao lado do outro, sem nenhum separador. Então, falamos para a SH256 criar uma hash com os valores que vamos passar. E esse é o request enviado para a Smart2Pay. Ela recebe e divide a string com esses separadores que você está vendo aí na tela. Esses caracteres são bem comuns em requisições web, mas o sistema não interpreta eles como algo importante. Ele sabe que eles não são usados para calcular nada nem identificar nada, apenas para separar. E é aqui que está o problema. 5. Dá um like no vídeo e se inscreva no canal. 5. A vulnerabilidade. O hacker poderia tentar mudar todos os parâmetros passados, porém, nenhum valor pode ser alterado ou adicionado sem que as empresas saibam. Mas, e se por acaso o seu e-mail conter um valor importante que é usado como parâmetro por essas empresas? Você poderia simplesmente trocar eles de lugar. Não entendeu, né? Era aí que eu vou te mostrar. Vamos para o exploit. Primeiro, você deve criar uma conta com o e-mail hackingtv@amount200hk@gmail.com. O valor importante aqui do e-mail é a palavra amount e valor 200. 2. Inicie uma transação com o maior valor que você conseguir. No Brasil é R$200. Então a Steam cria uma nova transação no banco de dados com amount 200 e gera uma assinatura própria para aqueles parâmetros. Agora, antes de mandar para a Smart2Pay, você modifica a requisição com a ferramenta hacker mais conhecida de todas, o Burp Suite. Você move o sinal de igual do parâmetro amount original.
que vai ficar desse jeito aí. A Mount2 é um parâmetro que nunca vai ser utilizado pela API da Smart2Pay. Depois, você modifica dentro do seu e-mail para criar um novo parâmetro amount com o valor de 200. Você não modificou nada além do lugar dos separadores. Então, a hash não vê problema nenhum nisso. Ela não identifica esses caracteres como importantes para a requisição, então você pode fazer o que quiser com eles. Ela simplesmente não vai importar. E bem, você vai pagar apenas R$2 e será adicionado 200 na sua conta. Essa falha foi descoberta em 2021 e foi avaliada como crítica. O hacker Dr. Briggs recebeu $7.500 por ela, algo em torno de R$10 milhões hoje em dia. Foi assim que esse hacker conseguiu invadir uma das maiores empresas do mundo sem muitos conhecimentos técnicos. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Dá um like se você gostou e até a próxima.